Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Nordeste maravilhoso. Bom dia, você que é aqui de Sergipe. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Bom dia, você que é daqui de Glória, do sertão sergipano. Você que é de todo esse sertão maravilhoso, especialmente aqui da cidade de Glória, Poço Redondo, Canindé, Instituto Canadá, Assentamento Canadá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, você que é aí de Socorro, seja bem-vindo nesta manhã. Acorda Brasil, acorda Sergipe, acorda pessoal de Aracaju, em nome do Senhor Jesus, pessoal de Socorro, né? Cidade maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é de Itabaiana, você que é de Estância, eu não sei de onde você está falando, mas seja bem-vindo, você que despertou, foi o Senhor que te chamou essa manhã. Estamos aqui de segunda a sexta, às 5 da manhã, e estamos acordando, despertando com a palavra de Deus. Tem sido um tempo de bênção, tem sido um tempo de alinhamento com o céu, alinhamento com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para dar qualquer tipo de mensagem. Nós estamos caminhando juntos, subindo ao monte, né, nos assentando aos pés de Jesus, glória a Deus, e iniciamos no livro do princípio, em Gênesis, onde tudo começou. E olha como Deus é maravilhoso, é aquele que te ama, aquele que te criou, aquele que deu seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça. Por que nós meditamos na palavra? Porque nós não queremos perecer, porque nós não queremos, ficar fora do plano de Deus. Então, quando nós acompanhamos a Bíblia, Deus fala conosco. Ele fala: meu filho, vá por aqui, isso aqui não é adequado a você, isso aqui é proibido, né? Esse fruto é proibido, essa terra você vai padecer se for para lá. Se quiser me ouvir, você vai comer o bem dessa terra. Então nós queremos e estamos aqui ouvindo e vamos comer o bem dessa terra. Amém? Quem já está conosco aqui, já tem algumas pessoas aqui que já despertaram. A irmã Silvânia, paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Maxilene, em nome do Senhor Jesus, bom dia, graça e a paz. Irmão Feitosa, irmão Mari, Keliane, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Dário, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmão Valdir, a graça e a paz. Vão abrindo a Bíblia aí, vão chegando na congregação daqueles que despertam com Cristo, aqueles que acordam com a palavra de Deus, né? Não é só acordar 5 da manhã, né? Mas é acordar mesmo aqui na palavra de Deus. Se tem sido bom para você, diga: tem sido bênção. Eu tenho sido abençoado nos meus dias. Deus tem revelado coisas, que eu não tinha. Eu até então estava como cego, O cego de Jericó, ele vivia à beira do caminho e não provava do que Deus tinha para ele. Mas um dia ele decidiu acordar, decidiu clamar, decidiu seguir pelo caminho. Não seria muito fácil. Para algumas pessoas, 5 da manhã, não é muito fácil, isso? Porque é uma decisão, É uma decisão que você tem que tomar. Eu vou despertar, vou acordar, vou ler a Bíblia,
É uma decisão, irmãos. Então, quando o cego de Jericó, ele decidiu, não foi fácil não. Ele começou a clamar, e aí veio os impedimentos, né? Fica calado, o mestre não está te ouvindo. E ele estava tão decidido que ele clamou cada vez mais alto. E aí Jesus viu que ele queria compromisso. A nossa luta de acordar, de levantar, às vezes a gente acorda, aí vira pro lado, pronto. Então é acordar, é levantar, correr, lavar o rosto, porque se a gente só acordar e ficar ali sem clamar, ou seja, sem tomar atitude, a gente perde, Jesus passa. Então vamos lá, Gênesis capítulo 18. Ontem passamos por Gênesis capítulo 17 e foi tremendo. Foi tremendo, nós vimos que Deus, Ele não está para brincadeira, né? Deus, Ele não está Ele não está para brincadeira. Deus, Ele tem propósito conosco, né? E esse Deus de propósito, Ele vai nos assistindo. Diga, glória a Deus. Ele vai nos assistindo. Tem hora que Deus, deixa eu ver até onde eles vão, né? Até onde ele vai caminhar. Aí vem as consequências, né? Assim foi com... Agora já estamos com Abraão e Sara, né? Antes nós estávamos com Abrão e Sarai. Agora nós estamos com Abraão. Deus mudou o nome. Ele experimentou o silêncio do Senhor, né? E é muito forte isso, né? Ficar longe da presença de Deus, não ouvir a voz de Deus, não ouvir a direção de Deus. Irmão Almi, bom dia. Irmã Lica, bom dia. Seja bem-vindo. Acorda Brasil. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 18. Nós estamos agora no versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Então, logo de manhã, né? O Abraão, ele estava já sentado ali na porta da tenda. Ele devia estar ali, né? Falando com Deus, querendo falar com o Senhor. Então, o que acontece? Vamos lá. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Então, ali, naquele momento, era um momento ímpar, né? Era um momento que ele estava, depois de muitos anos sem falar com o Senhor, depois que o Senhor mudou o nome dele, né? Resolveu, pronto, agora já está um basta. Dessa vez, agora já está perto de cumprir a promessa. Ele retardou, a desobediência retarda a promessa, né? Então ele experimentou o silêncio do Senhor, e agora Deus mandou aqueles anjos, né, representantes do céu,
para falar diretamente com ele. E ele não queria perder a presença de Deus, né? Ele não queria perder aquela visitação. E ele queria lavar os pés, né? Porque ele estava olhando aqueles 3 anjos, né? Aquelas 3 pessoas. E ele queria lavar os pés. Como é que a gente... Quando a pessoa ela está fazendo uma longa viagem e o ato de lavar os pés, né, é de oferecer descanso, é de oferecer as boas novas ali, oferecer descanso. Aí, versículo 5, trarei um bocado de pão. Então, ele estava ali ofertando. Amém? Ele estava ali ofertando o que de melhor naquele momento ele tinha. Então, trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Então, naquele momento, ele estava se colocando. E é isso que nós temos que fazer. Você está na presença de Deus, você sente aquela presença do Senhor, você sente, sabe, aquela unção ali, quando você está ali lendo a Bíblia, quando você sabe que algo veio da parte do Senhor, você quer servir o Senhor, você sabe a hora e o momento, em nome do Senhor Jesus. Então ele estava ali oferecendo, ele estava ali se apresentando. Versículo de número 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, né? Tenra, nova e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. Então veja, irmãos, né? Tudo que a gente tem que fazer para Deus, a gente tem que fazer o melhor, né? Veja que ele estava ofertando ali, e estava ofertando não de qualquer maneira. Ele estava ofertando com muito zelo, muito carinho, escolhendo ali o melhor. Quem estava com ele, né? Porque aqui era de maneira, a oferta nesse momento aqui era de maneira física. Então, o pessoal que estava trabalhando com ele entendeu que o Senhor estava com pressa, que o Senhor Abraão estava com pressa, aí ajudou ali naquele momento, porque eles não estavam recebendo qualquer pessoa. Amém? Então, quando a gente recebe, e principalmente quando a gente recebe alguém da parte de Deus, esteja sempre preparado. Jesus, ele disse, olhe, aquele que recebe um pequenino, né, está me recebendo. Então, os discípulos, eles saíram para fazer a obra de 2 em 2. E Jesus disse, olha, aquele que abrir a porta e os receber, né, estará me recebendo. Porém, se a pessoa não receber, né, você sacode, você sai daquela porta, sai daquela cidade que não te receber, você bate até os pés. Não traga não ande nem com a poeira no seu pé, não tem nem lembrança daquele lugar, né? Diga misericórdia. Então, nós temos que receber ali com alegria, em nome de Jesus. E aí, queridos, ainda no cuidado, no zelo, ele dizia que, olhe, deu ao moço que se apressou em prepará-los. 8. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles.
e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram, e eles receberam. Versículo 9. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda, né? Então ela está ali na tenda. Versículo a seguir. E disse: certamente honrarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara, já o que, irmãos? Velho, parecia impossível. Então, já eram velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Olha que o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Sara, ela estava tendo uma atitude de dúvidas, e isso acontece ainda hoje. Deus te dá uma direção, Deus fala que algo vai acontecer com você, então creia, porque tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àqueles que servem ao Senhor. Isso acontece muito na Igreja de Cristo, né? As pessoas esperam coisas grandes de Deus, e quando Deus ele está ali falando que vai executar, que vai fazer, aí a pessoa assim: mas como assim? Eu já até passei da idade, mas como assim? Ainda isso vai dar certo para mim? Geralmente isso também acontece, irmãos, né? Quando Deus manda a pessoa estudar, Deus mostra que vai mudar tudo, né? Coisas grandes e firmes, coisas novas Ele tem preparado. A pessoa acha que ela não está qualificada, mas o Senhor nos qualifica, né? O Senhor nos qualifica, é só a gente se levantar, é para estudar, eu vou estudar. Senhor, me ajuda aqui, a minha cabeça está daquele jeito, mas o Senhor me mostrou que eu vou estudar direito, que eu vou estudar matemática. Não sei para que o Senhor quer, mas eu sei que eu vou me preparar. E às vezes vai enfrentar, né? Pessoas que elas vão, por exemplo, para sala estudar. Sabe que a pessoa, dentro dela mesma, há um preconceito, né? Para Deus nada é impossível. Mas a pessoa começa assim: como é que eu vou enfrentar? Vão ter pessoas mais novas do que eu ali. Minha gente, vá, só vá. Se Deus mandou, vá. Se esforce. Se lá na sua sala tem muito jovenzinho, né? Você é a pessoa que está lá com 50, com 60, tem gente voltando a estudar com 60 anos, com todo vigor, aprendendo ali o computador, fazendo curso. Por quê, irmãos, né? Porque se a mente para, a pessoa não avança, não progride. E se o tempo dela foi aquele, muitas vezes casou cedo, constituiu, né, os filhos cedo, né? Assim, e fica sem tempo, vai trabalhar, vai fazer várias coisas. E quando os filhos já estão criados, as coisas estão andando por si, você já fez a sua parte, já cumpriu bem a sua parte, aí Deus começa a dar sonhos, é aquele desejo que a pessoa tinha de fazer um curso,
um curso tal. É aquele desejo que a pessoa parece que ficou inacabado, né? Eu comecei a estudar, mas tive que parar por circunstâncias e o Senhor faz o quê? Vamos retomar daqui, vamos reiniciar. Aí a pessoa, mas eu estou velho, já estou cansado, já, a minha idade já está avançada. Não! Vai em frente. Aí vem as dificuldades. Os mais jovens, vai fazer o quê? Vai estudar para quê? Vai fazer... Não interessa, eu vou voltar e vou fazer o que tem que ser feito. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, irmãos, Deus ele vai mostrar. Primeiro ele mostra a primeira etapa. Depois ele mostra a segunda etapa do que ele vai fazer. Porque o que começa a boa obra é fiel e termina. Então, a Sara aqui, ela estava vendo as circunstâncias, né? A velhice dela, a velhice de Abraão. E ela não falou nada, mas dentro dela tinha um espírito de incredulidade. Dentro dela, ela começou a rir. Amém? Irmãos, está andando com Jesus? Então, coisas novas Ele está fazendo todos os dias. Por que não recebe? Porque muitas vezes o espírito de incredulidade tem falado mais alto. Não deixe isso, cala. Faz como o cego de Jericó. Cala essa voz dentro de você. Cala, né? Olha, né? Cala-te em nome do Senhor Jesus. E o anjo percebeu, Deus percebe, Deus sabe. Então a Bíblia diz aqui no versículo 13, e disse o Senhor a Abraão, porque riu Sara, dizendo, na verdade, né, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Né? O anjo estava lhe dizendo, ao tempo determinado, tornarei a ti. Esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Então, o tempo da vida, o tempo determinado, ou seja, qual é o tempo determinado para ter o filho, né? Para o nascimento do filho, 9 meses. Então, daqui a 9 meses, a Sara vai ter o filho. Eita glória! E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Ela temeu de perder ali aquela presença. Não, eu não ri não. Porque ela estava, irmãos, né, temendo perder aquela visitação, aquela bênção que estava sendo entregue na mão dela. Não digas isso, porque te riste. Então, o Senhor sabe todas as coisas, né? Riu, então assuma que riu, porque eu vi. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Versículo 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Coisa séria, né? Eles estavam ali para duas funções, entregar a bênção para quem era fiel, que era o Abraão, e também para destruir. Eles já iam decretar, mas só que Deus não queria fazer algo sem falar com o servo dele. Então nós temos que entender, Deus, ele fala com aquele que é de oração, ele não vai ocultar você. Se um familiar seu está ali num caminho ruim, num caminho errado, ele vai estar ali na hora errada, no local errado, sabe, o Espírito Santo de Deus vai bradar dentro de você. Para o quê? Para você se levantar. Então, ele diz aqui, olha, eu não vou ocultar a Abraão, meu servo, o que eu vou fazer. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo a seguir. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar seus filhos
orientar seus filhos, ensinar seus filhos, ensinar o caminho que o menino deve andar. E ensinar requer o quê? Paciência. Corrigir requer o quê? Determinação, paciência. Então, Deus sabia que a seriedade que o Abraão, ele era zeloso na presença de Deus, ele era zeloso nas suas atitudes para agradar ao Senhor. Então, Deus, ele sabia o caráter de Abraão, ele sabia que ele ensinaria a sua descendência. Ele dizia que, olhe, e a sua casa depois deles, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Então, olha a responsabilidade, né? Você está aí determinado a ensinar aos seus filhos, primeiro com um exemplo, com um testemunho. Aquela pessoa que diz assim, menino, vai orar, mas ele nunca viu o pai orando. Então, como é que tem que ser? Vamos orando junto, né? É aquela pessoa que ela não lê a Bíblia, vai ler a Bíblia, mas ela não lê. Então, Deus, ele sabia que o Abraão, ele ia ensinar, né, a descendência dele a andar em justiça e em juízo. Versículo 20, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, versículo 21 de Gênesis capítulo 18. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas o Abraão, veja, Deus revelou a Abraão o que iria fazer, iria destruir Sodoma e Gomorra. Só que ele revelou a Abraão. Só que ele revelou a Abraão por um propósito. Quando Deus te revela algo, ele tem um propósito na sua vida. Ele quer ver qual é a sua atitude. Ele revelou a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E quem estava lá? A família de Ló. Ló, os sobrinhos de Abraão. Então, seu filho está lá, seu tio, alguém da sua parentela está naquela terra da destruição. Então, Deus, ele revela para quê? Para você tomar uma atitude. O Abraão tinha ali a informação, que tem de falar assim, Deus me revelou que vai acontecer tal coisa com fulano. Mas porque se Deus te revelou, ele revelou com um propósito. Ele revelou para uma pessoa que vai orar, para uma pessoa que vai interceder. Amém? E por causa da sua responsabilidade, comunhão, ele sabe, ele conta com você. Ele vai, no mínimo, antes de destruir, tirar aquela pessoa do local. Porque Deus tem compromisso com quem ora, com quem o busca, com quem pratica a justiça e o juízo, né? Não é só com quem fala, porque tem muita gente que fala, mas não pratica a justiça, mas não pratica o que é certo, o que agrada a Deus. Então, versículo 23, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela?
longe de ti que faça tal coisa. Então, Abraão conhecia o quê? O caráter de Deus. Você conhece o caráter do seu pai, Deus? Você conhece qual é verdadeiramente a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nenhum homem pereça. Né? Ele não quer que o seu marido pereça, ele não quer que seu filho pereça, ele não quer que a sua parentela, a nossa parentela pereça, não. Mesmo a pessoa estando num pecado mais vil, a vontade de Deus é que toda criatura ela se converta, ela venha ao conhecimento da verdade. E por que que ele revela aos convertidos? Para o convertido orar. Né? Por convertido falar assim, olha, a mão de Deus vai pesar sobre você, hein? Vai te destruir. Tá tudo errado. Ele não mostrou para Abraão ficar lá. Mas ele escolheu, né? Ele é materialista, foi para a terra do pecado. Eu ainda disse a ele, não, ele conta com a sua intercessão. Então ele estava aqui intercedendo. E ele sabia o caráter de Deus, né? Longe de ti que façais tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como um ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Veja o confronto que ele está ali com o Senhor. Amém? Então, disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Então, se ele encontrasse 50 justos, né, o que ali era impossível, mas ele iria poupar aquela cidade. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, ou seja, 45, destruirias por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não destruirei, se eu achar ali 45. Versículo 20. Continuou ainda, veja que o Abraão estava insistindo, perseverando ali no propósito de oração, perseverando, né, em salvar Sodoma e Gomorra, perseverando em salvar o parente que estava lá, num lugar errado, né, num lugar onde ele não deveria estar, mas ele estava perseverando ali na sua oração, na sua intercessão. Ele tinha um propósito dentro do coração dele. Aí a palavra do Senhor nos mostra, se porventura acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali o que? 30. E disse, eis que agora me atrevi, olha só, perseverança, a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não destruirei por amor dos 20. Disse-lhe mais, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor. Quando acabou de falar, quem? Abraão. Amém? Se Abraão quisesse permanecer ali argumentando, o Senhor estaria ali pronto para ouvir o servo Abraão.
Então, quando o Abraão acabou de falar, não vou argumentar mais, né? Deus é bom, Deus é fiel. Então, o que ele fez? Né? O Abraão tornou ao seu lugar. Então, ele estava ali intercedendo, ele estava orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Edinalva Santos, de Lagarto, Sergipe. Deus abençoe, irmã Edinalva. Né? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Adriele, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, queridas, né? Vocês estão aqui no Acorda, 5 da manhã, a gente já está pertinho de terminar, nós vamos já orar. Então, o que nós vemos aqui? Um servo do Senhor que teve experiências com Deus, né? Experimentou o silêncio de Deus, mas depois de anos Deus voltou a falar com Abraão e Abraão nunca desistiu, né? Tempo de Abraão, Deus voltou, mudou o nome dele, mudou o nome da esposa dele. Depois o anjo do Senhor foi ali para decretar, daqui no tempo de vida, ou seja, daqui a 9 meses você estará segurando, né, o filho, a promessa, seja lá ela, né, no seu caso, qual foi a promessa. Mas Deus estava mostrando ali para ele uma pessoa de oração, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, queria destruir um local aonde tinha parentes dele. Ele começou a interceder ali, né, Senhor, e foi falando, e quando o servo de Deus parou de argumentar, né, era hora de executar, mas ele, por que ele parou? Porque ele sentiu a paz. Pastora, quando é que eu devo de parar de orar por tal fato? Quando você sente o que? A paz. Deus me ouviu. Deus me ouviu. Aquela paz deu certeza a Abraão que o Ló não seria destruído. Sodoma já estava decretado, mas Ló, ele intercedeu ali, então veio aquela certeza no coração, veio aquela fé. Então o Abraão cessou, né, e estava confiante. Então, por quanto tempo eu devo orar, né, por tal situação? Até que venha paz no seu coração, venha alegria. Veio paz, veio alegria, pronto. Tudo está no controle de Deus, né? Deus já apaziguou meu coração. E aí a gente fica só na torre de quê, irmãos? Do agradecimento. Vai acontecer isso? Deus está no controle, em nome de Jesus. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor de fulano. Né? Por quê? Porque Deus, ele encheu o coração dele de paz. Então, essa é a mensagem para você. Você está orando por alguém? Ore, né? Interceda por aquela pessoa, ainda que ela esteja num lugar errado. Mas Deus espera o posicionamento do servo dele. Quem era servo dele? O Abraão. Não era nem a Sara. Tá vendo que a Sara, ela não estava nunca nessa parte de intercessão. Nós vemos que as coisas que Deus falava com Abraão, as coisas que nós vamos, quando você segue aqui a caminhada, a trajetória de Abraão, né, Deus, ele sempre se retratava a Abraão. Mas por quê? Porque o Abraão tinha mais comunhão. O Abraão, a Sara, ela respeitava, né, nossa mãe na fé, ela estava ali ao lado do marido. Mas Deus, ele falava com quem tinha comunhão. Não é isso? Né? Está você e o seu esposo, você se converteu antes e ele vai se converter. Deus vai falar com quem tem mais comunhão. Vai falar com quem está lá aos pés de Cristo. Vai falar, vai mostrar coisas boas e coisas ruins também, irmãos. Tem gente que, né, se vem algo, uma sensação ruim, por que vem? Para você orar, irmãos. Né? Às vezes a gente fica
num espírito de religiosidade tão grande que você fica arrependido. Ai, por que eu tô com essa... Porque Deus quer que você ore, que você interceda. Porque encontrou em você. Eu estava vendo um testemunho, para a gente terminar, estava vendo um testemunho ontem, muito forte, de um casal que hoje, através da música, através do dom que Deus deu a eles, é um casal que louva, que Deus deu o talento do louvor para eles, mas a moça, quando era jovem, cresceu na igreja, né, cresceu na igreja dela, tinha usos e costumes de usar saia, foi para uma escola, e é aí que a gente tem que prestar atenção, foi para uma escola onde naquele tempo só se usava calça, não podia usar saia, mas a igreja ela tinha que usar saia. Então, né, a mãe conseguiu, segundo convencer a escola que ela era crente, não usava calça e ela tinha que usar saia, tudo bem. Só que o fato de ser cristão, de buscar a Deus, para os ímpios, irmãos, né, para quem tem a luz, e quem está ali no meio das trevas, ofusca aquelas pessoas. Então vem o tempo de perseguição, né? Filho de crente também sofre hoje o chamado bullying, né? E essa moça sofreu porque as pessoas ficavam rindo, a crentinha, aí tirando, né? Tirando onda da fé daquela criança, só que ela era o quê? Uma criança. Então, às vezes, nós, né, vou falar a vocês, nós exigimos dos filhos, dos nossos adolescentes, né, que eles tenham uma postura, né, a postura do entendimento que você tem, né? Você é crente, você não pode fazer isso, você é crente, você não pode... E aí ele chega na escola, ele chega no curso, né, por onde ele passa, ele vai ser humilhado. Ele ainda não é crente porque ele nasceu de novo, ele é crente porque o pai, a mãe, né, impõe sobre ele uma carga sem ter o que, irmãos? Sem ter comunhão. Então tem que levar a criança à comunhão, leva-se sim à igreja, dá a Bíblia, em casa mostra desde pequeno, mas vai vir a guerra, irmão, vai vir o tempo de tentação. E se você semeou certo, né, pode ter certeza que não vai se perder. Às vezes o barco vai balançar um pouquinho, por quê? Porque é a experiência que a criança, que o adolescente, ele vai ter. Mas cabe a você, cabe a mim, estar ali orando, intercedendo, estar ali fazendo a declaração em conformidade com a vontade de Deus. Então, os argumentos de Abraão aqui, com a revelação da destruição, eram argumentos de que ele sabia o caráter de Deus, que não era de destruição. E essa moça passou por esse tempo, né? Foi muito assim... cobrada na escola, cobrada pelos amigos, e ela acabou se desviando. E quando ela se desviou, o inimigo ele, né, leva logo para a terra da destruição mesmo. Aí ela começou a usar drogas, né, com 17 anos, 16, 17 anos, ela estava lá. E ainda... namorada do traficante. Muito bonita ela, uma jovem muito bonita. Aí é onde você precisa saber quais são as promessas de Deus para você e para sua família. Qual é a promessa de Deus que Deus ele deu para você em relação a cada filho? Você tem que ter a palavra de Deus aqui. Deus mostra o que aquela pessoa vai ser.
E você tem que se agarrar, irmãos, não por o que o mundo está te mostrando, o que o diabo está fazendo. Você tem que se agarrar à promessa, declarar ela para você, declarar ela para aquela, né, pessoa quando ela volta para casa, declarar lá no quarto. Então era o que a mãe, né, no meio de, eram 10 filhos, ela declarava para, e essa era a mais nova, dos 10 filhos essa é a mais nova, e ela foi para o caminho bem tortuoso mesmo, né? Começou a beber, começou a fumar cigarro, fumar maconha, e veio a pior fase. Começou a namorar com o dono da boca. Então, por quê? Porque ela queria ser reconhecida, porque o diabo, irmãos, né? Ele, da mesma forma que Deus mostra as coisas boas, o diabo mostra o quê? Não foi assim com Jesus? Mostra que ele também vai levar a pessoa à altura. Vai dar ouro, vai dar prata, vai dar poder, vai dar liberdade. E aquela pessoa está caída, aquela pessoa está, né, começa a não querer saber de Deus. E aí, coisa que interessante, que nesse tempo, a mãe, as irmãs não desistiam. A mãe já era uma senhora, e a irmã dela ia lá de noite buscar a irmã e falava para ela: Deus tem coisas boas na tua vida, a promessa de Deus vai se cumprir em nome do Senhor Jesus, você vai louvar. Não, para com isso, para de falar, eu não quero saber. Não, você é uma levita do Senhor, Deus vai te usar, o dom que Deus deu. Todo mundo declarava para ele: essa vida não é a sua, essa vida que se abraçou não é a sua, mas a sua é a que Deus prometeu. Sabe o que acontecia? A mãe dela só de joelho, a mãe dela ali orando, né? Enquanto ela estava lá na rua, né, lá pelas favelas, a mãe dela estava diante do Senhor. E o Senhor tinha compromisso com a mãe. Até que em um tempo determinado, o diabo, ele sabe quando aquela máscara que ele colocou na pessoa vai cair. Aí é quando ele coloca coisas piores. E assim ela contou que ela já estava a ponto, né? Ela sempre, e de vez em quando ela ia na igreja. De vez em quando ela tinha aquela necessidade de ir para a igreja. Ela disse que queria ouvir os louvores, queria ouvir a palavra de Deus, mas voltava para o campo, né? O campo da destruição. Ela disse que às vezes na igreja, esse é o maior problema da igreja. Porque aquela pessoa, veja que ela está numa luta, ela vai, mas ela volta, porque ela está numa luta. Então a igreja tem que acolher, tem que receber. Deus já te deu força, você é uma bênção, você é um vaso precioso. O que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida, né? O Senhor, ele te fortalece, você já venceu. Então aquela pessoa, ela vai para ouvir a palavra de Deus, ela vai para ser acolhida. Amém? Você pode todas as coisas no Senhor. Quem te fortalece é o Senhor. Vai chegar o dia, então a igreja tem que abraçar. Vai chegar um dia que você não vai precisar mais andar nesse campo, né? Não, você não vai precisar usar essas ferramentas destruidoras. Em nome de Jesus. Deus é contigo, né? Porque nós temos que confundir o inimigo. O inimigo fica bombardeando a mente. Você não presta, você não tem jeito, né? Você não vai conseguir, você não tem força, você é meu, né? Eu vou acabar com você. E o povo de Deus, às vezes, irmão, empresta a boca para quem? Para o diabo. Você não presta, você não vale nada. Ser de Deus, irmão, você tem que olhar ao contrário. Ao contrário do que o diabo te mostra.
Deus colocou uma pessoa ali perto de você, Deus é contigo. Deus vai fazer coisas tremendas. Eu estou orando por você. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Embora a pessoa está lá coberta da maldição, que o diabo está convidado, o diabo conseguiu convencer ela. E aí sabe quem ajuda no convencimento da destruição? O povo de Deus. Minha irmã, você tá ruim, viu? O seu pezinho já está lá no inferno. Né? Às vezes não julga com a palavra, mas julga com o olhar. Misericórdia, está repreendido. Use as palavras de Deus. Amém? Use a palavra de Deus. Nós somos família de Deus. Assim como Deus, Ele nos mostra, havia as trevas, chame a luz. Então Ele está mostrando para a gente, está existindo as trevas, chame a luz, chame a existência. Aquilo que aquela pessoa não está vendo, mas você como homem, como mulher de Deus, você está vendo, você está declarando, você vai trazer essa pessoa. E ela disse que a sogra dela hoje era a que ia lá com as mulheres de evangelismo, ia pregar, conheceu ela na igreja, viu ela crescendo, ia pregar lá na favela. E aquela que ela nem sabia que ia ser nora, né? Deus levava ela para declarar para aquela moça, uma moça muito bonita. Não sabia que ia ser nora dela, não. Mas ela ia e declarava a palavra do Senhor para ela. E quando ela necessitava, ela ia na porta daquela mulher, pedir uma oração. E a irmã orava. Era o papel da irmã. Não era recriminar, é orar. Amém? E aonde eu quero chegar para você? Aí uma das orações, a mãe viu em visão que o diabo já tinha decretado que iria matar. Que aquele traficante que ela estava envolvida já estava até morando, saiu até de casa, né? O diabo arrancou mesmo para dizer, não tem mais jeito aqui, tá? Vou levar ela para Sodoma e Gomorra e lá ela vai morrer. Deus revelou para a mãe. Só que a mãe intercedendo, não admitindo aquela obra do diabo, aquilo que Deus mostrou, que foi revelado ali para ela. Amém? Então, quando se mostra aquele fato negativo ali, ele está mostrando para você orar. Mostrou para Abraão orar. E aquela mulher orou, a filha foi, a irmã falou, manhinha teve um aviso, né? Se arrependa, se converta, volte para Jesus. Não quero não, Jesus. Volte para Jesus, porque, né, você vai passar por uma guerra, já há um decreto de morte. E se não achar no seu coração, você vai perder sua vida, né? E ela ficou assustada. A menina, com o aviso, ficou assustada. E já seria naquela noite. A mãe no quarto orando, já seria naquela noite. Aí ela, mesmo assustada, saiu, uma amiga foi lá chamar ela, amiga, né? Uma enviada foi lá chamar ela. Fulana, ela, não quero ir não, porque eu vou morrer, e Deus disse para minha mãe, ela, que nada, esse negócio de morte, o diabo já estava ali, né? Já tinha decretado. Aí ela pensou assim, eu vou beber todas, não vai acontecer nada não. Como convenceu ela, ir para o campo do destruidor. Aí ela, quando estava no carro, como Deus é cuidadoso, né? O motorista lá, a pessoa que estava conduzindo o carro, né, o taxista, sentiu de ligar o rádio e colocou em Lázaro, né, aquele louvor de Lázaro. Filha, eu quero tanto enxugar teus prantos, filho, vem ser meu. Filha, eu quero ser teu Deus. Ela disse que começou a ficar desesperada ali, começou a chorar. Moço,
Por que você colocou essa música, moço? Por que você colocou aí, moço? Eu não sei. Eu senti de ligar e eu não consigo nem tirar daqui. Olha só, era Deus dando a ela ali, né, a oportunidade dela abrir o coração ali, dela voltar para os caminhos do Senhor. A mãe estava lá intercedendo e Deus estava trabalhando em favor a promessa que tinha dado à mãe. A mãe não recuou. Não podemos, você não pode recuar, a gente não pode recuar. Em nome de Jesus. A mãe ali intercedendo de joelho lá no quarto, porque era o dia e a hora do confronto. E o Satanás usou o homem, né? Pegou ela tinha ido, estava lá, bebeu, né? Estava entorpecida, e ele do nada apareceu, arrastou ela, tinha uma multidão, e o pessoal larga ela, larga a menina, solta a menina, ele não adianta, e ela não tinha visto ainda, ele estava com 38, diga misericórdia. Então era o confronto, era a hora da decisão ali, entre, né, os céus e a terra. E ele arrastou, e o povo gritando, e ele lá também já, né, endemoniado, querendo a alma dela. Ele dizia, ninguém vai me impedir, eu vou fazer, eu vou executar, eu vou matar ela. Eu vou matar. E ele dizia para ela, né? Quando ela viu 38, você está pensando que essa multidão vai me paralisar? Não vai, não. E o povo larga ela. E ele jogou ela assim, né? Ela começou a discutir com ele, aí deu as costas. E ela disse que quando deu as costas, que ele foi e deu tiro. Só que ela virou e pegou no rosto dela e começou a sangrar. E o povo veio assistindo ali, né? Favelão, assistindo ali, dizendo, larga a moça, não faz isso, larga. Mas ninguém... Aí ele disse que mirou a arma assim no meio do povo. Ninguém vai me impedir, acabou para ela agora, né? E ela lá ensanguentada, e o pessoal, deixa eu levar ela para o hospital. Aí apareceu um pastor ali, repreendendo em nome do Senhor Jesus, deixa a gente levar ela para o hospital. Gente, 38 estava ali de frente para ela, ele queria executar, ele queria atirar, mas não conseguia. A arma deu pane, o 38 não conseguiu mais, e é algo muito difícil. E aí o que aconteceu? Né? Naquele momento ela clamou a Deus. Naquele momento ela viu, ela disse assim, me deixa aí, né? Em nome de Jesus, me deixa aí. E ele via que não estava conseguindo, né? Alguma coisa estava paralisando. E o pastor dizendo a ele, não está vendo que Deus não vai deixar você fazer isso? Deixa a gente levar ela para o médico em nome de Jesus. Está repreendido toda essa armação do inferno em nome de Jesus. Aí ele voltou em si e deixou que ela fosse. E disse a ela, se você falar que foi eu vou te matar. E aí a mãe do rapaz acompanhou ela, né? Mas graças a Deus ela viu que teve o livramento, e a partir dali, né, ela resolveu ir para a igreja, teve encontro com Jesus, soube que alguém estava intercedendo por ela e sabia que Deus tinha planos, e todo mundo dizia para ela, Deus tem plano na sua vida, Deus tem plano na sua vida. Né? Essa não é a vida que Deus tem para você. E a história dela é muito bonita, testemunho muito forte. E hoje já se passaram anos, né? Casou, voltou para a igreja, reconciliou, foi fazendo a obra do Senhor, né? E hoje já é uma pessoa casada, tem a família dela e faz a obra de Deus, é uma cantora gospel, né? Então, irmãos, o que Deus está falando aqui para nós, né? Persevere. Veio o decreto de destruição sobre Sodoma e Gomorra, sobre aquele lugar onde o ente querido está por ali, interceda, né? Durante a caminhada, não seja a voz do inimigo, você não tem jeito, você vai para o inferno. O próprio cristão,
ao invés de usar a palavra da vida, a palavra da luz, acaba levando, fale a palavra de Deus. Você é uma bênção. Jesus já te libertou desse mal em nome do Senhor Jesus. Maior é Deus na tua vida. Declare a palavra de Deus. Ao invés de você estar falando, essa cachaça vai acabar com você, né? Porque você está dizendo a cachaça, você não tem força para ela, e a cachaça vai acabar, e vai acabar mesmo. Porque aquele que tem o poder da palavra, aquele que tem a luz, ele está só confirmando. Quando você está declarando aquilo, né? Você está só confirmando. E quando você declara a palavra de Deus, você traz a luz, você é uma bênção. Maior é o Deus que você serve. Os planos de Deus vão se cumprir em nome do Senhor Jesus. A luz de Deus, ela vai brilhar no teu caminho, né? A pessoa vai para a rua. Os anjos do Senhor, os anjos do Deus que eu sirvo, eles vão te acompanhar, eles vão à frente de ti, em nome do Senhor Jesus, para te livrar. Então você tem que, né, você é próspero, você é abençoado, os planos de Deus vão se cumprir, você vai ter para dar e para emprestar e jamais tomar emprestado. É assim que declara a palavra de Deus. Deus já preparou uma mesa para você sentar, uma mesa abençoada para você sentar. Amém? Seja intercessor, enxergue no meio da destruição aquilo que quem está lá não consegue enxergar. Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é para mim, essa é a palavra para você. Então, quando Deus revelar alguma coisa que é ruim, você vai para o campo da fé e crendo no Deus do impossível. Então, toda experiência que o Abraão teve com o Senhor anterior, né, provou para ele o caráter de Deus. Toda experiência que você já teve com Deus era para ensinar você, para provar a você que Deus é fiel, que Deus é maior. Maior é o poder de Deus na nossa vida. Vamos orar, porque a hora já foi, amém? E Deus já nos deu a resposta. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem está aqui. Luan, professora Ana, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmã Terezinha, Rovânia, né? Não sei se é Rosivânia ou... Vou chamar de Vânia, né? Em nome do Senhor Jesus. Irmã Mari já estava por aí. Irmã... acho que é Lila, não é isso? Em nome do Senhor Jesus. Vamos embora. A irmã Nidinha também está por aí. Deus abençoe. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, iniciamos esse dia, Pai. Acordamos, despertamos para a nossa atitude de fé. Quando os anjos do Senhor foram ali avisar, foram só declarar o que iria acontecer no tempo de vida. Foram declarar sobre Abraão e Sara, mesmo estando velhos, sem vigor algum, mas Deus estava cumprindo sobre eles o decreto que já havia, porque seria de Abraão e Sara que o Isaac viria. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a ser cuidadoso, nos ajuda a ser zelosos da fé e não religiosos, mas zelosos da fé e entender o caráter de Deus. O Abraão entendeu o caráter de Deus de uma forma tão grandiosa que na hora que ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele sabia que Deus ele iria livrar o Ló. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço hoje que esse meu irmão, essa minha irmã entenda as experiências que eles têm tido com Deus, que eles entendam que eles precisam, que nós precisamos perseverar em oração, não olhando a destruição, mas olhando o caráter de Deus, que fez do nada
o tudo, que fez no meio das trevas ressurgir a luz e tudo aquilo que há. Então, que no meio das trevas da nossa família, da nossa parentela, até da nossa nação, nós precisamos estar com nossos olhos em Cristo Jesus, trazendo à existência aquilo que no momento não está existindo, tendo a certeza que aquele que começou é fiel e justo para terminar. Então eu decreto sobre a sua vida bênçãos, porque o Senhor disse que nos cobririam com todas as sortes de bênção, em nome do Senhor Jesus. Você hoje acordou para aquilo que Deus já revelou dentro do seu coração. Abraão não desistiu de Sodoma e Gomorra, mas não era do lugar. Ele não desistiu do sobrinho e de toda a família dele. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos entender que no meio de um confronto a gente não venha desistir. Aquela moça hoje, depois de muitos anos, contando por onde ela andar, lá no meio das favelas, contando que há salvação no meio da favela, há salvação no meio das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que esse povo hoje tenha um dia de bênção, um dia de paz, um dia de provisão, um dia de vitória em Cristo Jesus. Pai, que por maior que seja a luta que esteja atravessando, que cada um de nós venhamos entender, maior é a nossa vitória, porque Cristo está conosco e ao nosso redor a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, meu Deus, vai prevalecer. Então que essas pessoas estejam como aquele cego, determinadas a clamar, determinadas a se levantar daquela situação e cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos, aqueles que já passaram, aqueles que estão conosco, para que eles estejam, Pai, de segunda a sexta, 5 horas da manhã, no acorda para a vida, acorda, desperta para a palavra de Deus. Pai, que aqueles que vão trabalhar, que o Senhor prospere rique e poderosamente. Aqueles que vão cuidar de casa, meu Deus, abençoa, porque onde a gente colocar as mãos, abençoado será. Abençoa os filhos, os netos, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, e glória a Deus, glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos embora? Vou para a igreja. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus abençoe, Fabinha. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.